Bom dia a todos e a todas. Sexta sessão do segundo período ordinário da 13º ano da 15ª Legislatura, Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, realizada no dia 18 de maio de 2023. Peço a todos um minuto de silêncio para que possa fazer suas orações. Passado um minuto de silêncio, passar a palavra ao segundo secretário vereador Zé Elias para que leia a ata da sessão anterior. Bom dia a todos, colegas vereadores, por presente, público de casa. Ata da quinta sessão do segundo período ordinário do terceiro ano da 15ª Legislatura da Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, realizada no dia 16 de maio de 2023, às 10 horas do dia 16 de maio do ano 2023, no seu prédio sede, situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro. Reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, estando presentes senhores vereadores Ailton dos Santos Barbosa Aguiar, Claudemir Pedro de Oliveira, Edelso Bezerra Linha, Carlos Monteiro Marinho da Costa, Jessé Azevedo Andrade, Joelso Gonçalves, Jesus dos Santos, José Mário Medeiro Bezerra Júnior, José Palmeira da Silva Filho, Luiz Francisco de Assis Júnior, Manuel José da Silva e Tiago de Lima Melo. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Ailton Aguiar e secretariado pelos vereadores José Mário e Luiz Francisco. Ao constar e haver número legal para reunir, o senhor presidente solicitou que fosse feito um minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações. E em seguida a presidência solicitou que o segundo secretário, o vereador Luiz Francisco, que fizesse a leitura da ata da terceira e da quarta sessão, a quais, depois de sua leitura, foram postas para apreciação do plenário, sendo aprovada por unanimidade em única votação. Dando seguimento aos trabalhos, a presidência solicitou ao primeiro secretário, o vereador José Mário, que fizesse a chamada dos vereadores e em seguida a leitura do expediente do dia, que constou o projeto de lei de número 5 das indicações de número 8, 9, 10, 11, 12, 2023 e o requerimento de número 24, 25, 2023. Terminada a leitura do expediente do dia, antes do presidente dar o seguimento aos trabalhos, o vereador José Palmeira e Joelso Gonçalves, José Mário e Jessé Azevedo solicitaram a urgência na apreciação das proposições de sua autoria. Solicitação de urgência foram postas para a deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade. Com isso, a referida proposição passará a constar em pauta e julgamento do projeto da lei de número 7/2023, indicação do número 8/2023, de autoria do vereador Joelso Gonçalves. Formula apelo ao senhor prefeito para que entre em entendimento com a gerência regional dos Correios, visando instalar uma agência comunitária dos Correios na comunidade de Fatorange. A mesma, após a sua leitura, foi posta para a deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade. A indicação de número 9/2023, de autoria do vereador Joelso Gonçalves, e subscrita pelo vereador José Palmeira, formula apelo ao senhor prefeito
para que entre em entendimento com a gerência regional dos Correios, visando instalar uma agência dos Correios na comunidade de Vila Velha. A mesma, após a sua leitura, foi posta para a deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade. A indicação de número 10/2023, de autoria do vereador José Palmeira, formula o apelo ao senhor prefeito para que entre em entendimento com a gerência regional dos Correios, enviando instalar uma agência comunitária dos Correios na comunidade do Sossego. A mesma, após a sua leitura, foi posta para a deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade. A indicação do número 11, de autoria do vereador José, formula pelo seu prefeito do setor competente para que encontre um espaço para a construção de um galpão para abrigar as marisqueiras da ilha de Itamaracá, com seus equipamentos de pesca para a mesma, após a sua leitura, foi posta para a deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade. Indicação do número 12/2023, de autoria do vereador Jorge Gonçalves, formula apelo ao seu prefeito para que, através do setor competente, realize serviço de construção de pavimentação, calçamento com drenagem em toda a extensão da rua Manuel Jatobá, localizada no bairro do Forte Orange. A mesma, após a sua leitura, foi posta para a deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade. Requerimento de número 24, de autoria do vereador José Mário, formula apelo ao seu prefeito para que seja apresentado um projeto de lei objetivo de corrigir a redação do artigo 8 da Lei Municipal de número 1.323 de 2017, que regulamenta as atribuições do Conselho Tutelar, dos conselheiros tutelares e da outras providências. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, quando na ocasião o seu autor usou a palavra para reforçar a justificativa da proposição, o qual, segundo, depois posta para a única votação, sendo aprovada por unanimidade. Requerimento de número 25, de autoria do vereador José Azevedo, formula apelo ao seu prefeito que viabilize a realização de serviços de revisão na parte elétrica em troca de lâmpadas queimadas, relé e fotocela, se for o caso, limpeza geral e capinação e pintura dos fios e ruas da comunidade do Roque Santeiro. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado à unanimidade. O projeto de número 7, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a qualificação e organizações sociais OS no âmbito do município da ilha de Itamaracá, Pernambuco. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade, com a abstenção dos vereadores Edielson Bezerra Lins, Luiz Francisco e Manuel José. Terminada a ordem do dia, e antes de fazer o presidente fazer a chamada dos oradores, o vereador Edielson Bezerra usou a palavra por questão de ordem e chegada da prestação de contas, está em transmissão na casa. Após as palavras do vereador Edielson, a presidência passou a fazer a chamada dos oradores inscritos. O primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Luiz Francisco, que inicialmente parabenizou todos os garis da ilha pela a passagem e homenagem, afirmando que ainda os mesmos realizam um trabalho importante e ajudam inclusive os vereadores, embora não sejam valorizados pelo gestor público. Falou sobre o termo de ajuste de conduta, o TAC, firmando entre o prefeito municipal e o Ministério Público sobre a questão do número de vagas a ser criada no quadro dos servidores efetivos do município para que seja preenchido através da realização do concurso. O presidente da casa solicitou ao assessor jurídico da casa, Dr. Helder Oliveira, que fizesse uma expansão sobre a questão do número de vagas abertas. Voltando a fazer uso da palavra, o vereador Luiz Francisco falou novamente sobre a questão do número de vagas e em seguida falou a questão da convocação do secretário municipal de educação, afirmando que essa medida é importante e é visto os problemas que vem registrando com os ônibus realizados no transporte escolar, os quais vêm prejudicando os alunos de todas as comunidades, afirmando ainda que irão tomar as providências quando acontecer um problema grave com os alunos. Finalizou afirmando que nunca será favorável a um gestor que não respeita os estudantes da ilha. O segundo a fazer uso da palavra foi o vereador Manuel José, que inicialmente falando sobre a qualidade de vagas criada no quadro dos servidores efetivos através do projeto de lei enviado pelo prefeito para ser preenchido na realização do concurso público. Finalizando, agradecer ao prefeito da ilha por disponibilizar um veículo em boas condições para servir a população do Sossego e demais adicentes no socorro médico. O terceiro a fazer uso da palavra foi o vereador Edielson, que inicialmente sobre a questão das barracas existentes na Praça João Felipe, parabenizou o senhor Nelson pela festa realizada na comunidade do Sossego. Parabenizou também o vereador Manuel José e José Palmeira por estar criando eventos
visando valorizar a população daquela região. Parabenizou ainda o deputado Abimael Santos por ter vindo visitar e comprometendo a trabalhar para evitar o peixe-boi. Solicitou aos vereadores que fizessem base de apoio ao prefeito, que cobrem do mesmo a realização de melhorias a população necessita. Também parabenizou os garis pelo seu dia e em seguida agradeceu a todos pela oportunidade. Falou ainda que está estudando como será o destino político, se irá continuar com domicílio eleitoral em Itamaracá ou se irá transferir para outra cidade de Igaraçu, mas continuará como vereador até o final de 2024. Concluiu parabenizando ao presidente da Casa, o vereador Ailton Aguiar, pelo bom trabalho. Parabenizou também os demais vereadores por estarem trabalhando por melhoria da população. Quarto a fazer uso da palavra foi o vereador Joelson Gonçalves, o qual inicialmente agradeceu a Deus pela oportunidade de estar participando de mais uma reunião, juntamente com os companheiros vereadores. Também parabenizou os garis pelo seu dia e homenageou, parabenizando as mães da ilha. Parabenizou os vaqueiros da ilha pela festa realizada no último domingo. Parabenizou a organização e a população e a cidade de Tapsuma pelo aniversário da cidade. Em seguida, sobre a questão da falta d'água no bairro do Fortorande, falou que a população vem sendo abastecida através de carro-pipa solicitado pela população, que tenha um pouco de paciência, que o serviço vem sendo realizado e logo o abastecimento será normalizado. Falou sobre a questão dos ônibus que fazem transporte escolar no município, afirmando que o secretário de Educação se colocou à disposição para comparecer a esta casa e prestar os devidos esclarecimentos. O quinto a fazer uso da palavra foi o vereador José Mário, que inicialmente agradeceu a Deus por estar participando de mais uma reunião, juntamente com os demais vereadores. Em seguida falou sobre a Compesa, afirmando que a mesma, além de não respeitar, não vem prestando um desserviço à população da Ilha de Itamaracá, como ocorre em muitos municípios do estado. Em seguida homenageou os garis pelo seu dia nacional e a categoria. Falou também favorável ao secretário de Educação que seja convocado para prestar os devidos esclarecimentos sobre o que vem acontecendo com os ônibus que vêm fazendo o transporte escolar e fale sobre os assuntos pertinentes à educação municipal. Assim como os outros secretários municipais de infraestrutura, aproveitou a oportunidade para parabenizar o Dr. Luciano por estar sendo nomeado desembargador de Justiça, afirmando que nas próximas reuniões está sendo apresentado um projeto de resolução no qual foi referido o magistrado será agraciado com a comenda do título de cidadão honorário da qual da Ilha de Itamaracá, concluindo falando sobre a questão da prestação de conta que se conta em tramitação nesta casa. E último a fazer uso da palavra o vereador Ailton, que inicialmente agradeceu a Deus pela oportunidade, participando de mais uma reunião. Em seguida convidou os demais vereadores para comparecer à Câmara à casa na segunda-feira, quando haverá a entrega do certificado dos cursos que vem realizando através do projeto da Escola do Legislativo. Agradecer aos companheiros vereadores pelo apoio referido ao projeto, afirmando mesmo que engrandece o nome do Poder Legislativo da Ilha de Itamaracá. Também agradecer aos vereadores que comparecem à última reunião ordinária, ao qual o mesmo não pôde comparecer e foi presidida pelo vereador José Mário. Falou sobre a Compesa, o desserviço que a mesma vem prestando à população da Ilha de Itamaracá, como vem ocorrendo no bairro do Fortorande. Falou que os vereadores vêm realizando seu trabalho buscando amenizar a necessidade da população, principalmente mais carente. Concluiu parabenizando os garis pelo seu dia em homenagem e ainda parabenizando o doutor Luciano, assumindo um cargo de desembargador. E não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, a presidência deu por encerrado os trabalhos, marcando a próxima para as 10 horas do dia 18, decorrente mês. Em seguida solicitou que fosse feita a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente, pelos secretários e demais vereadores. Sala da sessão da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, 16 do mês de maio do ano 2023. Passa a palavra, presidente. Eu coloco a presente ata em discussão, não tendo quem discute em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Com isso, passa a palavra ao primeiro secretário, vereador Zero, para que faça a chamada dos vereadores presentes e em seguida o expediente do dia. Bom dia a todos. Vereador Ailton Aguiar, presente. Claudemir Pedro, faltou.
Edielso Bezerra, presente. Arley Monteiro, presente. Gessé Azevedo, presente. Joelso Gonçalves faltou. José Mário, presente. José Palmeira, presente. Luiz Francisco, presente. Manuel José, presente. Tiago Américo faltou. Dá início ao expediente do dia. Requerimento 26 de 2023. Requer a mesa, após ouvir o plenário, cumprindo as formalidades regimentais, de acordo com o que determina a lei orgânica do município, que seja formulado apelo ao senhor Paulo Batista Andrade, prefeito desta ilha, para que, através do setor competente, realize serviços de limpeza e abertura no canal existente na comunidade do Roque Santeiro. Solicitação feita pelo vereador Manuel do Gás. Requerimento 27 de 2023. Requer a mesa, após ouvir o plenário, cumprindo as formalidades regimentais, de acordo com o que determina a lei orgânica deste município, que seja formulado apelo ao senhor prefeito Paulo Batista Andrade, que viabilize a realização de serviço de poda das árvores de pintura do meio-fio em toda a extensão da estrada que dá acesso à comunidade de Vila Velha. Solicitação do vereador Gessé Azevedo Andrade. Projeto de resolução número 12 de 2023, ementa, faz concessão de título de cidadão honorário da ilha de Itamaracá e das outras providências. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão honorário do município da ilha de Itamaracá ao senhor Nelson Coutinho dos Santos. Artigo 2º, a comenda a que se refere o artigo anterior será entregue em sessão solene no plenário desta Casa Legislativa. Artigo 3º, as despesas com a execução da solenidade acima referida ocorrerão por meio de dotação própria. Artigo 4º, a presente resolução entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A concessão do título de cidadão ao senhor Nelson Coutinho é uma justa homenagem a uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho de conquistas para a população do Sossego e demais comunidades adjacentes, tendo como exemplo a instalação de uma urna, de uma sessão eleitoral, a concretagem de ruas com o apoio dos moradores, a realização anual da Pedreiro Fest, que é uma justa homenagem aos profissionais da construção da ilha. Sala de sessão da Câmara Municipal de Itamaracá, no dia 18 de maio de 2023. Autor, vereador Luiz Francisco Zé Elias. Projeto de lei número 05/2023, ementa, concede reajuste salarial aos efetivos e comissionados da Câmara Municipal da ilha de Itamaracá e das outras providências. Artigo 1º, fica reajustado em 10% os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal da ilha de Itamaracá. Inciso único, os vencimentos dos ocupantes do cargo comissionado pertencente à simbologia CC04 passarão a ter o novo valor 1.320. Artigo 2º, as despesas decorrentes com a aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo Municipal. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroagidos ao dia 1º do mês de maio de 2023. Artigo 4º, revoga-se as demais disposições em contrário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Itamaracá, em 4 de maio de 2023. Presidente vereador Ailton Barbosa Aguiar, vice-presidente Arley Monteiro, primeiro secretário José Mário, segundo secretário Luiz Francisco. Quando se fala em aumento, né, Ailton, é bom dar uma salientada aqui, que isso aqui esses 10% de aumento é para a única funcionária efetiva que a gente tem na casa, que vai se aposentar. E
o outro aumento é por questão de adequar o salário mínimo. Pega essa régua aí. É isso. Vou dar início agora. Essa leitura aqui é sobre a leitura da conta de Tato, prefeito Tato. Ex-prefeito, no caso. Quarta sessão ordinária da primeira Câmara, realizada em 1º de fevereiro de 2020. Processo TCE-PE número 18100548, hífen 7. Relator, conselheiro Carlos Neves. Modalidade, tipo, prestação de contas, governo, exercício 2017. Unidade jurisdicionada, Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá. Interessados, Mozade Melo Barbosa Filho. Paulo Roberto Leite Dias, OAB número 12321, no caso 12.321, PE. Órgãos julgadores, Primeira Câmara. Presidente da sessão, conselheiro Carlos Neves. Parecer prévio. Decidiu a unanimidade a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em sessão ordinária realizada no dia 11/2/2020. Mozade Melo Barbosa Filho. Considerando os termos do relatório de auditoria, documento 57, e das peças de defesa apresentada intempestivamente do documento 65 e 80, considerando o déficit de execução orçamentária da ordem de R$3.104.778,26, considerando as falhas de controle constatadas desde o planejamento governamental à execução orçamentária e financeira, contrariando as normas de controle orçamentário, financeiro e patrimonial, em especial os artigos 85 e 89 da Lei Federal 4.320/64, considerando que houve descumprimento do limite para despesa total com o pessoal no segundo semestre de 2017, alcançando o percentual de 59,26%, dispondo o Poder Executivo Municipal de prazo para o reenquadramento até o segundo quadrimestre de 2018, nos termos do artigo 23, capítulo da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que houve descumprimento do limite de aplicação mínima de recursos nas ações de serviços públicos de saúde, tendo a Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá aplicado o percentual de apenas 12,82% da receita vinculável, contrariando o artigo 7 da Lei Complementar Federal 141/2012. Considerando que quando ao regimento próprio de Previdência Social houve agravamento do desequilíbrio financeiro do plano financeiro, apresentando piora no resultado previdenciário, que foi deficitário em R$ 14.536.736,82, assim como desequilíbrio atuarial, haja vista a ocorrência do déficit na ordem de R$ 240.873.718,27, considerando que não foram reconhecidas as
contabilidades municipais, contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, no exercício em análise, assim como a ausência de recolhimento de constituição patronal suplementar, contrariando a legislação correlata. Considerando que o Poder Executivo Municipal não disponibilizou integralmente para a sociedade o conjunto de informações exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar número 131 de 2009, na Lei número 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação e na Constituição Federal, considerando que as irregularidades apontadas pela auditoria também ensejam determinações para que voltem a se repetir os futuros exercícios. Considerando o disposto nos artigos 70 e 71, inciso 1, combinados com o artigo 75, bem como os incisos 31, 1º e 2º da Constituição Federal e o artigo 86, inciso 1º da Constituição Pernambucana. Emitir parecer prévio recomendando à Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá a rejeição das contas do senhor Mozar de Melo Barbosa Filho, prefeito, relativado ao exercício de 2017. Determinar, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual 12.600 de 2004, aos atuais gestores do Prefeitura Municipal de Itamaracá, ou quem vier a sucedê-los, que atendam os prazos iniciados, se houver as medidas a seguintes relacionadas. Primeiro, providenciar a imediata redução da despesa total com o pessoal para que esta retorne ao limite legal estabelecido de 54% da RCL e atentar para o cumprimento do limite de aplicação mínima de recursos nas ações e serviços públicos de saúde. Número 2. Evitar o envio de projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo contendo previsão de arrecadação de receita desarrazoada ou dispositivo inapropriado para abertura de créditos adicionais, descaracterizando a LOA como instrumento de planejamento das finanças municipais. Três, reavaliar a metodologia de cálculo utilizado para a previsão da receita orçamentária, que tem sido sistematicamente superdimensionada ao longo dos últimos anos, a fim de que o planejamento das ações governamentais possa ser realizado com base na real capacidade de arrecadação do município, contribuindo para a deficiência da gestão municipal e reduzindo os riscos de ocorrência de déficit orçamentário. Prazo para cumprimento, 180 dias. 4. Adotar medidas para que os critérios que fundamentarão os registros de valores da dívida ativa no ativo circulante e no ativo não circulante do
balanço patrimonial do município sejam evidenciados em notas explicativas, assim como para que os detalhes da composição da provisão matemática seja apresentado no balanço patrimonial do município. Prazo para cumprimento, 60 dias. 5. Acompanhar a situação da municipalidade junto ao RGPS e ao RPPS, de modo que haja segurança jurídica do conjunto dos segurados que se encontram filiados ao referido sistema e no pleno gozo dos seus direitos. Não liga não, menino. Bem como a garantia do município de que não haverá formação de passivos futuros capazes de afetar o equilíbrio de suas contas e o cumprimento de suas metas fiscais. 6. Providenciar, junto ao setor competente da Prefeitura Municipal, a correta e tempestiva contabilização, assim como o posterior recolhimento, repasse das contribuições previdenciárias dos segurados patronal e patronal suplementar. Gente, pedir só silêncio a vocês um pouquinho, porque a gente está fazendo a leitura das contas aqui, tá ok? Obrigado. Devidas ao RGPS e ao RPPS, em época própria, evitando o pagamento de multas e juros ao órgão competente. Enviar a assunção de novos compromissos, evitar no caso, sem lastro financeiro para tanto e o aumento de restos a pagar, com fins de diminuir os valores apurados no final de 2017. 8. Aprimorar o controle contábil por fontes de destinação de recursos a fim de que sejam obedecidos os saldos de cada conta, a exemplo dos recursos do Fundeb, evitando assim a realização de despesas sem lastro financeiro, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e fiscal do município. Prazo de 180 dias. Regularizar a dívida ativa do município, promovendo a sua efetiva cobrança e arrecadação, vinde item 2, 3, 2 e 1 do relatório de auditoria. Prazo de 360 dias. Elaborar a programação financeira e cronograma mensal de desembolso, contemplando demonstrativo com a especificação em separado da quantidade e valores de ações juizadas para cobrança da dívida ativa, bem como a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, prazo de 60 dias. 11. Organizar a contabilidade de forma a permitir o acompanhamento dos fatos decorrentes ou não da execução orçamentária e a análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros, zelando para o exato registro dos valores que compõem as peças contábeis e em observância às normas que reagem à sua elaboração. Prazo de 180 dias. 12. Aperfeiçoar os procedimentos relacionados
a qualidade da informação disponibilizada ao cidadão, com vista ao melhoramento do índice de transparência municipal, para que a população tenha acesso aos principais dados e informações da gestão municipal de forma satisfatória. Prazo de 90 dias. Determina, por fim, o seguinte: a Coordenadoria de Controle Externo. 1. Verificar por meio de seus órgãos fiscalizadores nas auditorias e inspeções que se seguirem o cumprimento das presentes determinações, zelando pela efetiva das deliberações desta Casa. Representantes durante o julgamento do processo: conselheiro Carlos Neves, relator do processo, presidente da sessão; conselheiro Valdeci Pascoal, acompanha; conselheiro Ranilson Ramos, acompanha; procuradora do Ministério Público de Contas, Maria Nilda da Silva. Com isso, eu passo a palavra para o presidente. O parecer foi... Eu não estou favorável. Eu quero que bote o título de cidadão em... Para tu botar em votação para... Vou botar em caráter de urgência. Caráter de urgência. Cantor, compositor e arranjador, o pernambucano marrom brasileiro e autor de grandes clássicos da música pernambucana, como Deusa de Itamaracá e outras mais. Música essa que faz uma homenagem à beleza da ilha de Itamaracá. Música essa que está fazendo sucesso na voz do cantor João Gomes. Já cantou muitas vezes no carnaval da ilha de Itamaracá, nos tempos áureo da década de 90, por ser o compositor deste grande clássico que lembra a ilha de Itamaracá. Solicito que um título de cidadão itamaracaense, no caso é para marrom brasileiro, não é isso? É um pedido aqui do vereador Edielso. Fica como lido, né? Tá certo. Queria aqui, presidente, pedir aqui o caráter de urgência nesse projeto aqui que reajusta os salários de efetivos e... Cidadão também. Vai pedir em caráter de... Cadê essa saiu? Eu coloco o pedido de caráter de urgência em discussão. Não tendo quem discute em votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Eu queria, antes de dar início aqui à leitura da primeira votação dos projetos, pedir aqui, acredito que em nome de todos os companheiros vereadores, né, um voto de profundo pesar para o comerciante e o amigo Barriga, né, que faleceu. Ontem foi o sepultamento dele. Acredito que esse pedido é um pedido que se estenda a todos os companheiros vereadores. Então eu coloco o pedido de profundo pesar em discussão, não tendo quem discute em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Peço à secretaria que informe aos familiares.
Projeto de Lei número 5/2023, emenda, concede reajuste salarial a servidor efetivos e comissionado da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá e de outras providências. Artigo 1, fica reajustado em 10% os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá. Inciso único, o vencimento dos ocupantes do cargo comissionado pertencente à simbologia CC4 passarão a ser o valor de R$ 1.320. Artigo 2. As despesas decorrentes com a aplicação dessa lei ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria do Poder Legislativo Municipal. Artigo 3. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, com os efeitos financeiros retroativos a 1 do mês de maio de 2023. Artigo 4. Renova disposições contrárias. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Itamaracá, 4 de maio de 2023. Autor: vereador Ailton Aguiar, presidente, e Arles Carlos Monteiro, vice-presidente, José Mário, primeiro secretário, Luiz Francisco, segundo secretário. Como bem disse o companheiro vereador Zero, esse é um projeto. Gente, pedir só silêncio a vocês um pouquinho, que a gente tá fazendo a leitura dos projetos para botar em primeira votação. Esse projeto é o que se fala da questão de atualizar, né, a questão do salário mínimo, de equiparar o salário mínimo que foi ajustado agora pelo governo federal, né, e o reajuste de 10% à única funcionária que vai se aposentar nessa casa, né. Então, nada mais justo de que a gente dê esse reajuste e equiparar o salário de acordo com o que manda a lei federal. Então, eu coloco o presente projeto em discussão. Não tendo quem discuta, em primeira votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 12/2023, ementa, faz concessão ao título de cidadão honorário da Ilha de Itamaracá e de outras providências. Artigo 1. Fica concedido o título de cidadão honorário do município da Ilha de Itamaracá ao senhor Nelson Coutinho dos Santos. Artigo 2. A comenda que refere o artigo anterior será entregue em sessão solene do plenário da Casa Legislativa Municipal. Artigo 3. A despesa com a execução da solenidade acima referida ocorrerão por meio de dotação própria. Artigo 4. A apresentação estará em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a disposição contrária. Justificativa. A concessão do título de cidadão ao senhor Nelson Coutinho é uma justa homenagem a uma pessoa que vem desenvolvendo trabalho de conquista para a população do Sossego e demais comunidades adjacentes, tendo como exemplo a instalação de uma sessão eleitoral, concretagem em ruas com apoio dos moradores, realização anual de Pedreiro Fest, que é uma justa homenagem aos profissionais da construção da ilha. Sala da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, 18 de maio de 2023. Autor, vereador Luiz Francisco Zé Elias. Em discussão. Não tendo quem discute, em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 7/2023 dispõe sobre a qualificação de organizações sociais OS no âmbito do município da Ilha de Itamaracá. O prefeito municipal da Ilha de Itamaracá, do estado de Pernambuco, suplementa a apreciação e deliberação dessa Câmara de Vereadores o projeto de lei. Esse projeto já foi lido em primeira votação, já foi colocado em primeira votação e agora segue para a segunda votação. O projeto continua em discussão. Não tendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Com isso, eu peço aos companheiros para que a gente possa quebrar o interstício, solicitar ao plenário a quebra de interstício, para que a gente possa votar esse projeto de ajuste do salário da Câmara, não é? E também a gente possa dar um intervalo aí de 5 minutos para que a gente possa também ler. Não é segunda. Não, já votou em segunda. E a gente quebrar o interstício para que possa fazer aprovação desse projeto e também que seja a lei das contas do atual prefeito Paulo Batista, para que assim de uma sessão a gente cumpra o que rege o regimento dessa casa, né? A gente leu a do prefeito Tato, que recebemos a comunicação do Tribunal de Contas, e nessa segunda sessão a gente faz a leitura também das contas, e aí dá o prazo necessário e segue-se os trâmites da casa. Eu coloco a quebra de interstício em discussão, não tendo quem discute, em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Peço só uns 5 a 10 minutos para que
Leo possa fazer a ata e a gente possa dar início à sessão.